Olá, muito bom dia. Vamos para a nossa reunião com Deus? Que bom que esse momento chegou e que bom que você está aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, nesse momento queremos acalmar a nossa mente, a nossa alma, queremos nos concentrar em Ti, Senhor. Queremos buscar e encontrar somente a Ti, Senhor Jesus. Senhor Jesus, é a Ti que queremos, Senhor, é a Ti que queremos ouvir, Senhor Jesus, é contigo que queremos estar, Senhor Jesus. Senhor, consagramos esse dia a Ti, Senhor, tudo que somos, tudo que temos, consagramos a Ti. Senhor, estamos aqui, Senhor, porque Te amamos, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos estar contigo. Senhor, por favor, nos ajuda, Senhor, nos abençoa nessa busca, Senhor Jesus. Nos traz o Teu falar, Senhor, nos traz o Teu querer, Senhor Jesus, nos traz a Tua presença, Senhor Jesus. Abençoa todos os amados que estão chegando aqui, os que chegarão ainda, Senhor, todos que serão trazidos para cá pelos corações, Senhor, abençoa, Senhor, traz uma palavra para cada um deles, Senhor, a resposta que eles buscam, Senhor, a orientação que eles precisam, Senhor, e quanto a nós, Senhor, também nos abençoa, Senhor, nos guarda em Ti. Amém, amados? Muito bom dia, meus queridos. Muito bom dia. Vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? É que eu mudei o lugar aqui que eu quero ficar e eu não quero fazer muito barulho, não quero falar muito alto. Tá tudo bem? Estão ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem? Vocês ouvem bem? Tá bom assim? Estão ouvindo bem nessa altura? Tá bom assim? Bom dia, Teles. Muito bem, minha gente querida. Então, nós vamos começar com o Salmo. Deixa eu só colocar alguma coisa para ficar mais alto aqui, para vocês verem a Bíblia, né? Peraí. Deixa eu ver se assim vai ficar bom. Porque a gente está se adaptando aqui a esse lugar novo. Então, vamos lá. Nós vamos para o Salmo e hoje nós vamos começar com o Salmo 106. Salmo 106, do 1 até o 12. Tranquilo? Salmo 106 diz assim: Bom dia, aleluia, dai graças ao Senhor, porquanto Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá proclamar as proezas do Senhor e apregoar todo o louvor que Ele merece? Quem pode fazer isso? Felizes os que observam o direito e praticam a justiça em todo o tempo. Então é assim que nós podemos louvar o Senhor, né? Credo, como está esquisito meu lenço. Então é assim que nós louvamos ao Senhor. Olha aí o salmista nos dando a dica. Como é que nós louvamos ao Senhor? Como? Como nós louvamos ao Senhor? Observando o direito, ou seja, guardando a lei, ou seja, lendo e praticando a Bíblia, e em todo o tempo. Felizes os que observam o direito e praticam a justiça em todo o tempo. Então ele pergunta assim, primeiro ele faz uma pergunta assim, ó, ele diz assim: Quem poderá proclamar as proezas do Senhor? Quem poderá louvar ao Senhor como Ele merece? E aí Ele mesmo responde assim: Felizes são esses, ó, que observam o direito e praticam a justiça o tempo todo. Esses louvam ao Senhor. Esses louvam ao Senhor. Então, nós louvamos ao Senhor lendo a Bíblia e praticando. Não tem como o Senhor ser mais prático do que isso para nos ensinar. Amém? Lembra-te de mim, ó Eterno, de acordo com a tua benevolência para com o teu povo. Vem em meu socorro quando o salvares.
para que eu possa ver a felicidade dos eleitos, me alegrar com a felicidade do teu povo e me gloriar com a tua herança. Pecamos como nossos antepassados, cometemos iniquidades, praticamos o mal. Aqui também mostra que não existe maldição hereditária, mas sim pecado hereditário. Pecamos como os nossos antepassados. Ele não diz herdamos a maldição dos nossos antepassados pelos pecados deles, não, mas pecamos como os nossos antepassados pecaram. Não mudamos atitude, não houve conversão. Então, quando alguém da família muda e para de cometer os mesmos pecados que os seus antepassados, ali chega a bênção do Senhor. E a partir dali, o Senhor abençoa 1000 gerações. Não é isso? Nossos pais no Egito não deram a devida atenção aos seus sinais milagrosos, esquecidos de teus inúmeros favores, eles se rebelaram junto ao mar, o Mar Vermelho. Entretanto, ele os salvou por causa do seu nome. O nome do Senhor está em nós. Nós carregamos o nome do Senhor, nós carregamos o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está em nós, é o nome do Senhor, é a própria pessoa do Senhor está em nós. Então ele diz assim que o que ele fez e faz é por causa do nome dele que nós carregamos, nós não merecemos. Mas ele honra o seu nome. Ele o salvou por causa do seu nome para deixar manifesto o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou, permitiu-lhes andar pelas profundezas como por um deserto. Andar pelas profundezas quer dizer andar como se fosse por baixo do Mar Vermelho, né? O Mar Vermelho se abriu, a coluna que se fez do lado é muitíssimo alta. Não é uma coluna de 1 metro, é muitíssimo alta. Então, por isso que aqui diz, eles andaram pelas profundezas, repreendeu o Mar Vermelho se secou e permitiu que pudessem andar por suas profundezas, pelas profundezas do Mar Vermelho em terra seca, como se fosse um deserto. Que maravilhoso! Salvou-os da mão daquele que os odiava, resgatou-os das garras do inimigo. As águas cobriram os seus adversários sem que um só deles restasse. Então eles creram nas suas promessas e a ele entoaram cânticos de louvor. Aleluia. Mas o que fica no nosso coração é isso. Como louvar ao Senhor? Como cantar ou como como é que ele falou aqui? Como proclamar as proezas dos seus grandes feitos. E como louvar o Senhor da maneira que ele merece. Aí ele mesmo responde, lendo a Bíblia, praticando a Bíblia. Ele disse assim, observando o direito e praticando a justiça em todo o tempo. Então, como que a gente louva o Senhor? Lendo a Bíblia e praticando o que a Bíblia diz. Amém? Vamos para Provérbios. Estamos em Provérbios 14, do 30 até o 31. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. A paz de espírito. A paz de espírito é saúde para o corpo. A paz é saúde. A paz é saúde. E o que é a paz? A paz é uma pessoa. A paz é o Senhor Jesus. Ele é o príncipe da paz, o detentor da paz. Mas a inveja, essa corrói como câncer.
é não viver a sua vida, não dedicar a sua vida ao Senhor, mas ficar vivendo a vida dos outros. E o tempo passando. Oprimir o povo é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Amém? Bom dia, minha gente. Bom dia, Eunice. Bom dia, minha gente. Amados, vamos agora para 1 Samuel e depois nós vamos para o Novo Testamento. Importante que você fique aí no seu servicinho de mandar corações. Mandando corações, o TikTok manda pessoas para cá. Ore por essas pessoas e diga: Senhor, abençoa-os e abençoa a mim também. Depois você. Primeiro abençoe, primeiro sirva, depois você é servido. Assim é que o Senhor gosta, assim que Ele nos ensinou. Vamos então para 1 Samuel. Onde é que nós ficamos? Estamos em 1 Samuel, vamos ler a partir do 1:19, tá bom? O 1:19, 1 Samuel 1:19. Bem cedo, no dia seguinte do quê? Ana estava com Eucana, Penina, todo mundo lá em Siló, né? Foram lá em Siló para louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, como faziam todos os anos. E Ana triste, sem comer, chorando, né? Aquela coisa, né? E aí, quando chegou lá, ela fez a oração. E Eli disse: mulher, por que você ainda está bebendo? Por que você bebe? Pare com essa bebedeira, largue a bebida. E ela disse: não, meu senhor, eu não bebi. E no final ela ainda fala assim, né? Que a tua serva alcance graça diante de ti e que pense sempre bem da sua serva. Então, olha a preocupação com o que Eli ia ficar pensando dela, né? No entanto, Eli falou assim para ela: vá em paz, seja feito conforme você quer no seu coração. Ela creu no Senhor, não nas palavras de Eli, no Senhor. E aí, o que ela fez? Mudou a sua atitude. Ela comeu, já não tinha mais o semblante triste, ficou na posição correta, que é a posição de um soldado, as mulheres, rainhas virtuosas, os homens valorosos, guerreiros do Senhor, essa é a sua posição, não é posição de choro. E aí, bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família se levantaram e, depois de haverem adorado ao Senhor, né, retornaram para casa. Então, lá em Ramá, eles estão em Siló, mas moram em Ramá. Eucana teve relações sexuais com sua esposa Ana e o Senhor lembrou-se dela e respondeu favoravelmente à sua oração. Veja que a bênção veio depois que ela mudou de atitude. Quando ela mudou de atitude, a bênção veio. E também observe que a bênção veio pelo marido. Pelo marido. A história é de Eucana, não é de Ana. A história é de Eucana. Havia um homem chamado Eucana. Então, mulheres, coloquem-se na posição de vocês e homens também, por favor, assumam a posição de vocês. Só assim sua família vai ser abençoada e feliz, quando cada um estiver na sua posição. Volto a dizer, as mulheres como rainhas virtuosas, virtuosa quer dizer cheia de poder, virtude é poder. Se você é virtuosa, quer dizer que você é cheia de poder, certo? Então, as mulheres rainhas virtuosas e os homens valorosos, guerreiros do Senhor. Nada de homem banana. Homens valorosos, guerreiros do Senhor, e nada de mulher mandona. Mulheres maravilhosas, rainhas nas suas posições. Assim, Ana engravidou, porque ela mudou de atitude, já não estava mais chorando naquela chatice, não quero comer. Então ela engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho a quem chamou de Samuel. E ela explicou assim: porque eu roguei ao Senhor
e o Senhor deu Samuel, né? Silêncio que tá me incomodando, sabia? Deixa eu mudar ele. Toda hora fica se mexendo, silêncio aqui. Deixar assim melhor. Então, quando no ano seguinte Eucana subiu novamente com toda a sua família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Eucana. Ana, porém, não foi com eles e justificou ao marido. Toda vez que nós justificamos é porque nós sabemos que estamos errados. Então, não se justifique. Quem te justifica é o Senhor. Quem explica a sua condição, sua situação é o Senhor, não é você. Não se justifique. Quem te justifica é o Senhor. Não dê desculpas. Não explique. Desde que o Senhor explica. Então ela justificou ao marido. Eu não vou nesse ano, tá? Eu não vou nesse ano, tá bom? Eu não vou subir antes que o menino seja desmamado. Então eu o levarei e será apresentado perante o Senhor e ele vai morar ali para sempre. Olha só que interessante. Ana tinha feito um voto. Como é que foi o voto dela? Senhor, se o Senhor me der um menino, eu lhe darei por todos os dias da sua vida. Quando nasceu, não conta um dia? Nasceu é um dia, no outro dia 2 dias, no outro dia 3 dias, um mês, a criança já tem um mês, 2 meses, a criança já tem 2 meses. Então veja que ela fez um voto e disse ao Senhor, eu lhe darei por todos os dias da sua vida. Deus pediu para fazer esse voto? Deus pediu para fazer esse voto? Não, Deus não pediu. Aí agora, quando chega o outro ano, o que ela faz? Eu não vou. Eucana. Sabe por quê? Eu vou esperar Samuel desmamar. Mas não foi isso que ela tinha falado ao Senhor. Então, nós estamos vendo mais uma vez aqui o problema de se fazer votos. O Senhor não está pedindo voto nenhum. Por que você faz? Se você faz, então agora cumpra. Deus não está pedindo voto nenhum, mas uma vez que você se comprometeu, cumpra. Nós vamos ver no futuro se isso vai ter alguma consequência. Certo? Então ela não foi. Ela falou pro marido, Eucana, vai com Penina, já nem se importa que Eucana fique perto de Penina o tempo todo. Né? Trocou Eucana por Samuel, é isso? Ana, porém, não foi e justificou, eu vou esperar o menino desmamar. Então Eucana, o seu marido, disse assim, faça o que você achar melhor. Será que ele gostou? Será que ele gostou com uma resposta dessa? Faça o que você achar melhor, não é você que decide? Não é você que sabe? Porque ele não consultou Eucana e não consultou ela. Ela não consultou Eucana, ela não consultou ninguém. Ela apenas disse, eu não vou. E justificou, deu a desculpa. Eu vou esperar o menino desmamar. Então o marido disse assim, faz o que você achar melhor. Fica aqui com o menino até que ele desmame, então. Então somente realize o Senhor a sua palavra. Assim ficou ela em casa e criou seu filho, até que o filho desmamou. Ou seja, não tem mais Eucana, não tem mais o Senhor, agora só tem Samuel. Né? Então Eucana disse assim, tão somente realize o Senhor a sua palavra, Eucana. Então Eucana está temendo, ele está vendo que alguma coisa não está normal e ele está temendo que o Senhor se retire. Por isso que ele disse assim, tão somente realize o Senhor a sua palavra. Por quê? Porque estou vendo que nós estamos aqui já num princípio de desobediência, né, Ana? Porque você falou que ia entregar o menino e agora você não quer subir? Depois de desmamar,
quando o menino ainda era pequenino, Ana o levou à casa do Senhor lá em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma medida de farinha com cerca de 20 quilos e uma vasilha de couro cheia de vinho. Será que Samuel tinha 3 anos? Será que é por isso que ela levou com um novilho? Um novilho de 3 anos? Será que é por isso? Quantos anos tinha Samuel quando Ana resolveu entregá-lo para Eli? Então, gente, o problema não é com quantos anos ela entregou para Eli, o problema é ela ter dito que o daria por todos os dias da sua vida. Então, se ela queria ficar com Samuel, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que ir morar lá. Tinha que ir morar lá com Eli, para cumprir o que foi dito. Gente, leve a sério o que você fala. O que você fala tem que ser levado a sério. Eles então sacrificaram o novilho e levaram o menino à presença de Eli. E ela disse para Eli: Ah, meu senhor, tão certo como tu vives, meu senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Naquela ocasião, eu suplicava a Deus por esta criança e o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz. Por esse motivo, agora eu, de minha parte, o entrego ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adoraram o Senhor, né? Então a gente vê que é realmente muito difícil para Ana, né? Porque ela queria demais essa criança, queria demais, e agora ela tem que deixar a criança lá com Eli. No entanto, ela está tendo que deixá-lo com Eli porque ela falou. Deus não disse para ela isso, Deus não mandou um anjo dizendo o menino vai só nascer e você entrega para ele, não, foi ela que falou. Então ela poderia ter ficado com ele mais? Poderia? Eu acredito que sim, porque o Senhor não pediu para ela fazer esse voto, né? Então somente ele teria que aprender com Eli, né? A partir de que idade? Veja, os judeus, eles mandam as crianças para aprender com os rabis, né? Não para morar com os rabis, mas para aprender com os rabis a partir dos 12 anos. Né? Será que ela está entregando ele com 3 anos? Então veja, gente, analise o que ela falou ao Senhor. É isso que eu quero que a gente tenha como importante hoje. O que eu falo? O que eu falo, o Senhor não está pedindo para falar. Mas uma vez que eu falo, eu trago sofrimento para mim mesma. Né? O Senhor não está pedindo. Né? Então Ana proferiu uma oração. Ela disse assim: o meu coração exulta no Senhor por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida. Por quê? Porque agora eu tenho um filho. Agora Penina não pode dizer mais que eu não tenho filhos. A minha boca se escancara de rir dos meus inimigos, que no caso é Penina, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não existe outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não multipliques palavras altivas, nem brote dos vossos lábios a arrogância, pois o Senhor é Deus sapientíssimo, cabe a Ele julgar tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que viviam na abastança agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. Então, olha aqui, agora a Ana tem 7 filhos. É isso? Até a estéril teve 7 filhos. Então, ela não foi levar ele com 3 anos. Ela foi levar ele com quanto? 8? Será? 12? Não sei. Com quanto tempo ela entregou Samuel? Mas o problema é ela ter dito que seria por todos os dias da vida dele. Então, agora ela diz assim: até a estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. Então é como se Penina parou de gerar e ela agora tem um monte de filhos.
O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer ao Sheol, que é a sepultura, e da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer, ele humilha e exalta. Ergue do pó o necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus mantos, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porquanto não é pela força que o ser humano vai vencer. Os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde os céus contra eles, e Yahvé julgará até os confins da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então, aqui é a oração de Ana. Então Eucana retornou para casa em Ramá. O menino, porém, ficou e começou a servir ao Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Então Ana se foi e deixou Samuelzinho lá. Mas pelo que se entende, Ana já tem outros filhos. Aí ela conseguiu entregar Samuel. Será que foi isso? Será que foi isso? Foi isso, Senhor? Foi isso que aconteceu? Porque aqui ela diz assim, aquela que era estéril, agora tem 7 filhos, e aquela que era de muitos filhos se enfraqueceu. Então Penina parou de gerar e Ana gerou 7 filhos, é isso? Então foram 6 filhos depois de Samuel? É isso? Acredito que sim. Aí ela entregou Samuel. É um caso de se pensar, né? Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios. Quem são esses? Ofni e Finéias. Os filhos de Eli eram ímpios. Vejam, eles são israelitas, eles são irmãos e são ímpios. São do povo, são sacerdotes e são ímpios. Por isso que eu falo, quando a Bíblia diz o ímpio isso, o ímpio aquilo, o ímpio aquele outro, ele não está falando das pessoas do mundo, está falando dos seus filhos que se tornaram ímpios, que agem como ímpios. Deixa eu marcar aqui. Então, estamos em 1 Samuel 2, 12. Os filhos de Eli eram ímpios. Então, quando o Senhor fala dos ímpios, está falando dos seus filhos, não das pessoas do mundo. É isso que eu preciso que a gente entenda, né? Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O que é ser ímpio? É não se importar com o Senhor. Ser ímpio é não ler a Bíblia, não praticar, não buscar saber o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor está pedindo a nós. É não ler a Bíblia, não saber o que o Senhor quer nos dizer. Não é, Rô? Bom dia, Rô. Bom dia, meus queridos. Lembrem-se dos corações, lembrem-se dos corações. A cada 1000 corações que você manda, o TikTok manda uma pessoa para cá. Essa pessoa é sua. Ore por ela e diga, Senhor, eu trouxe uma pessoa para ouvir a palavra. E o Senhor lhe dará o seu galardão. Então, eles não se importavam com o Senhor, tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e, enquanto a carne ainda estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, no caldeirão, no tacho ou na vasilha que estivesse sendo usada e pegava para si tudo o que vinha preso ao garfo. E desse modo agiam com todos os filhos de Israel que iam cultuar em Siló. Então é bastante gente.
E também antes de se queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e ordenava ao homem que estava oferecendo o sacrifício e dizia assim: dá um pedaço dessa carne para o sacerdote assar, porquanto ele não aceitará de você a carne cozida, somente a que estiver ainda crua, porque ele quer assar. Se o homem argumentasse: deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejar, então ele contestava: não, tu me entregarás a carne agora, te ordenei, ou como te ordenei, ou a tomarei à força. Olha só, qualquer semelhança à atualidade é mera coincidência? Sendo assim, o pecado destes jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. O que eles faziam? Eles pegavam para si. E aí, quando esse dizia assim, ó, deixa primeiro queimar a gordura, porque é o que sobe como aroma agradável ao Senhor, né? Deixa primeiro queimar a gordura. E Ofni e Finéias, além de serem corruptos, né? Além de agirem de uma forma reprovada diante do Senhor, né, no sacerdócio, ainda estavam estragando outras pessoas, ensinando outros, né, porque os seus auxiliares, que eram os que eles ensinavam, eles estavam ensinando dessa maneira também. Toma a melhor carne, pega a melhor carne, não deixa primeiro queimar a gordura, não, ou você dá ou nós tomamos a força. Veja bem, então uma vez que você investiu o seu tempo nas mãos de sacerdotes dessa maneira aqui, o seu tempo, aí não estou nem falando o seu dinheiro, uma vez que você investiu o seu tempo na mão desses tipos de sacerdotes aqui, é você que vai responder diante do Senhor, não é o sacerdote não, é você que vai responder diante do Senhor. Porque o Senhor está dando para você administrar, não é? Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Então, Samuel ainda é pequeno, aqui eu acredito, gente, 10, 12 anos por aí, né? Samuel ainda é pequeno e trabalhava já servindo Eli, né, trabalhava diante do Senhor Deus, servindo Eli, né, vestindo uma túnica de linho. Olha que bonitinho. Então ele já estava aprendendo o sacerdócio, mas não com Ofni e Finéias, mas com Eli. Aprendia com Eli. Ele ficou com Eli, graças ao Senhor. Ana entregou ele para Eli. E olha só também a dificuldade de Ana de entregar, né? Porque todo mundo conhece a má fama de Ofni e Finéias, que são os filhos de Eli, que tem uma má fama, não é verdade? Então, o Senhor está nos dizendo aqui, você tem que confiar plenamente no Senhor, Se Ana fosse ver o jeito que Eli criava os seus filhos, ela não deixava Samuel, não, né? Por causa da fama de Ofni e Finéias. Ofni e Finéias eram jovens já, né? Homens, mas muito mal criados, davam um mau exemplo, eram, na verdade, odiados, né? Pelos que iam lá levar para o Senhor, ofertar ao Senhor, né? Então Samuel ainda era menininho e estava aprendendo com ele e ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos a sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para cultuarem e oferecerem o sacrifício anual. Então agora ela retomou, né? Retomou a sua consagração ao Senhor, vamos dizer assim. Agora ela voltou aí todos os anos. Mas quando estava com ele, ela não foi. Quando estava com o menino Samuel em casa, ela não foi, não subiu, porque teria que entregar ele.
Aqui nós estamos vendo agora como se fossem duas histórias paralelas. Uma é a de Ana e de Samuel, né? E a outra de Ofni e Finéias, né? Que são os filhos de sangue de Eli. E Samuel é como um filho adotado para Eli, né? Eli abençoava Eucana, Eucana, o marido. Eli abençoava Eucana e sua esposa com as seguintes palavras: que Yahvé te deu outros filhos desta mulher, em lugar do filho que ela rogou e dedicou ao Senhor. Então o Senhor visitou Ana novamente e a abençoou, e ela concebeu e deu à luz mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eu acredito que aqui é depois dos que ela já teve, porque ele fala assim, no lugar desse que me deu. Não sei, a gente tem que estudar a história, descobrir a história. Mas Ana teve muitos filhos, né? Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli já era bem idoso quando ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam de errado a todo o povo de Israel, inclusive que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Olha aqui, lembra das mulheres que serviam junto à tenda da entrada do encontro? Vocês se lembram dessas mulheres, gente? As mulheres maravilhosas da tenda da entrada do encontro? Deixa eu ver onde é que tá aqui. Gente, olha só o que virou o sacerdócio. Onde é que estão as mulheres da tenda do encontro? Espera aí um pouquinho, minha gente. Espera aí um pouquinho, minha gente, né? Vamos ver aqui onde é que estão elas. Aqui, Êxodo 38:8. Você tá vendo, gente, como o homem é que tem que ser o cabeça? Não estou dizendo que as mulheres estão erradas em servir, mas estou dizendo que quando Ofni e Finéias se corromperam, as mulheres se corromperam também. Levítico 38, vamos ver. Levítico 38:8. Nem tem 38, tô vendo errado. Peraí, minha gente. Peraí, que agora fiquei nervosa. Não é aqui, meu pai. Cadê meu pai? Levítico. Será possível que eu marquei errado o versículo? Mulheres servas. É Êxodo. Êxodo 38:8. Êxodo 38:8. Isso mesmo, Angelinha. Êxodo 38:8 diz assim, ó. Fez uma bacia e sua base com bronze polido, o mesmo polimento com que se conseguiam fazer os espelhos de bronze usados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda da presença de Deus. Então, as mulheres maravilhosas serviam à entrada da tenda do encontro, né? E agora, olha aqui o que está acontecendo. Gente, que terrível, hein? Que terrível. Me lembrei até de uma história. Olha que terrível. Eli já era bem idoso, então, olha, não é que, só daí que Eli ficou sabendo que os filhos agiam dessa maneira reprovável. Não, é que ele é que não tomou conta. Ele é que largou. O problema é Eli. Eli é que largou. Eli é que abandonou. Eli deixou os filhos crescerem, agirem do jeito que quisessem. Quando ele era velho, é que ele tá acordando, sei lá eu o quê, agora é tarde demais. Ó,
Eli já era bem idoso quando ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam de errado a todo o povo de Israel, inclusive que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Gente do céu, imagina o Senhor, né? Deixa eu marcar isso aqui. 1 Samuel, onde é que nós estamos? 1 Samuel 2, 22. Meu Deus, olha a situação. E isso aqui, nós estamos saindo de Juízes, né? Por isso que tá nessa situação aqui deplorável, porque perdeu-se a direção, perdeu-se a liderança, não há um norte. Por isso, gente, nunca digam assim, não precisa de pastor. O meu pastor é Jesus. Ué, se o seu pastor é Jesus, então é claro que Jesus vai levar você a ser pastoreado por alguém, porque tem sempre alguém para ensinar você, conduzir você, orientar você, aconselhar você. E com certeza você também vai ser ensinado a pastorear, porque você também tem ovelhinhas para você pastorear, para você dar estudo bíblico, para você aconselhar, para você ajudar, né? Então, olha aqui o povo sem direção. Olha só, desde Josué, desde a morte de Josué, nós ficamos sem direção alguma. Aí entramos em Juízes, que era o quê? Cada um fazia o que achava mais certo, não é verdade? Cada um fazia o que achava mais certo, mais correto. Foi culminar lá na concubina do levita, que ele cortou em 12 pedaços. Olha que ponto chegou. Então agora nós estamos vindo de Juízes, ainda estamos em Juízes, né? O Senhor está preparando uma saída através de Samuel. Samuel está sendo agora, ó gente, esse Samuel aqui, ele tinha que estar ligado lá em Josué, na verdade, né? Samuel tinha que vir na sequência de Josué. Agora é como se esse lapso de tempo estivesse sendo corrigido agora pelo Senhor. O Senhor vai ligar Samuel lá em Josué, como se fosse assim. Todas as outras coisas não deram certo, né, irmão Cirilo? Gideão não deu certo, Jefté não deu certo, Sansão não deu certo. Não deu certo. Por quê? Porque o povo está sem direção, o povo está sem pastor, sem um homem de Deus que lidere. Como o Senhor falou para Jerusalém, 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 meu coração se enche de misericórdia de você, porque vejo como ovelhas que não têm pastor, né? Ué, mas o Senhor não estava ali? Como é que o nosso pastor é Jesus? Ele não estava ali? Ele está dizendo, precisa de homens encabeçados por Deus para liderarem. Obrigada, irmão Cirilo. Por isso, quando provavelmente o povo já não aguentava mais, né, foi cobrar de Eli, aí Eli foi cobrar dos filhos dele lá. Por isso, os chamou a atenção. Por que vocês estão fazendo isso? Eli falando para os filhos dele. Tenho ouvido de todo este povo sobre o mau comportamento de vocês. Então vejam, gente, trazendo para os dias de hoje, o que é? É oferta e ainda as mulheres. É o sacerdócio, o dinheiro e as mulheres. O dinheiro e as mulheres. Vocês já viram notícia de algum lugar, né, chamado de lugar espiritual, onde aconteceu coisas terríveis relacionadas a isso? Dinheiro e mulheres? Eu já, e não é pouco não, não é pouco. Aqui, ó, são os filhos de Ófines e Finéias, abandonados por Eli, né? Então Eli falou para eles assim, não, meus filhos, gente, e mulheres de dentro da igreja, viu? Então toma oferta, né? E ainda sai com as mulheres da igreja, né? Então Eli falou assim, não, meus filhos,
Não é nada boa a fama que se divulga entre todo o povo do Senhor a seu respeito. Se um homem comete um pecado ou falta contra outro ser humano, os juízes poderão intervir a seu favor. Que juízes? Os juízes que nós estamos vindo dos livros de Juízes. Os juízes que julgavam, né? Não lideravam. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, apesar destes conselhos e advertências, não quiseram dar ouvidos ao seu pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Entre mentes do jovem Samuel, esse ia crescendo cada dia mais em estatura e em graça e estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Veja, Samuel é diferente. Samuel fica grudadinho em Eli. Samuel não fica grudado em Ofni e Finéias, fica grudado em Eli. Então, chegando um homem de Deus à cidade, foi falar com Eli. Um homem de Deus chegou na cidade e falou para ele: assim diz o Senhor, porventura não me revelei claramente a família do seu pai, quando eles ainda estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote entre o povo, para ministrar no meu altar, para queimar o meu incenso e para trazer o colete sacerdotal diante de mim sem mácula. E concedi todas as ofertas queimadas dos israelitas à família do seu pai. Ora, por qual motivo então você pisa e zomba do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação, a tenda do Senhor? Porque honras os teus filhos mais do que a minha pessoa? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Esse homem veio e falou para Eli, por que você, Eli, pisa e zomba da minha oferta? Eli, mas não é Eli, é Ofni e Finéias, mas Ofni e Finéias são filhos de Eli. Eli responde por seus filhos. Eli é que ensinou os filhos. Então, esse homem está vindo da parte de Deus cobrar Eli, não Ofni e Finéias, cobrar Eli. Então, amados, nunca diga assim: meu filho, entreguei para Deus. Não faça isso. Não faça isso. É responsabilidade sua, e quem lhe ajuda, quem na verdade faz tudo, é o próprio Senhor. Ele é que cria, ele é que dá o crescimento, ele é que vai responder às suas orações. Ore por seus filhos, nunca desista deles. Nunca diga entreguei para o Senhor, jamais. Jamais. Então ele disse assim: por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Ou seja, mais lhe interessa os seus filhos estarem satisfeitos do que eu, Deus, permitindo-os engordar como glutões com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Ora, então ontem, na nossa reunião com Deus de ontem, Eli falou assim para Ana: Ana, até quando andarás embriagada? Mas o Senhor não chamou Ana de embriagada, e tinha vinho e tinha bebida fermentada à mesa. O Senhor não se importou com o vinho e com a bebida fermentada que estava à mesa. Mas agora o Senhor se importa com a glutonaria. Vocês estão compreendendo? O Senhor está se importando aqui com a glutonaria, ou seja, comer demais, comer muito, pegar o melhor para si. O bife maior é meu, o copo maior é meu. Eu vou comer escondido.
não vou dividir com os irmãos, nem com os da minha casa vou dividir. Então, quer dizer, não pode tomar bebida alcoólica, mas pode ser guloso. O Senhor não se importou com a bebida alcoólica, mas se importou com o guloso aqui. Então ele disse assim, ó: você permitiu que eles engordassem como glutões, comendo as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, que é o meu povo. Portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Senhor Jesus. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo da parte de Deus. Desprezo da parte de Deus. Pense bem. É chegada a hora, portanto, em que vou aniquilar o teu poder e a força da família do seu pai, como se decepa um braço, e jamais haverá algum idoso na sua família. Aqui, gente, é o homem de Deus que chegou lá em Siló e foi falar para Eli. Pense bem, então quer dizer que Eli não estava tendo comunhão perfeita com o Senhor, né? E contemplarás a aflição na minha habitação, apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá pessoas que alcancem idade avançada. O Senhor limitou o tempo de vida dos descendentes de Eli. E aquele da sua linhagem a quem eu não destruir do meu altar, ficará apenas para consumir os teus olhos de lágrimas, lamento e de provocar tristeza, e todos os descendentes morrerão no auge da vida. Por quê? Porque não serve para servir. As árvores que não dão frutos, o Senhor corta. O que acontecer com os teus filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, esse sinal é sinal de que esse profeta está falando a verdade. Gente, como é que você sabe se um profeta... Hoje em dia não existe mais profeta. O que nós profetizamos hoje? A palavra de Deus. A palavra de Deus são as profecias que nós contamos hoje. Então, quando nós estamos contando as profecias, estamos profetizando. Então, nesse momento, podemos ser chamados de profetas, porque estamos profetizando a palavra de Deus. Não tem profecia nova. Não tem profecia nova. O Senhor já falou. O último profeta foi João Batista. O Senhor já falou. Então, agora nós temos a Bíblia, que é profecia suficiente para nós. O que o Senhor nos deu, deixou para nós, é suficiente. Está dentro da palavra, né? Então, aqui, nesse tempo, como é que se sabia se o profeta era de Deus? Sabia-se porque o que ele falava se cumpria. Se o que ele falava se cumpria, realmente veio da parte de Deus. Então, por isso que esse homem que da parte de Deus veio falar com Eli, ele disse assim, ó: a prova de que o que eu estou dizendo vem de Deus é que os seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Aí, veja, você vê muitas pessoas hoje em dia aparecendo como profeta, né? Profeta, profetiza, isso, aquilo, tal. Aí diz: Deus manda dizer isso, Deus manda dizer aquilo, Deus manda dizer aquele outro. Aí eu pergunto, se cumpre? Se cumpre? Se cumpre o que a pessoa disse? Em seguida, escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. É isso que o Senhor procura. Ó o scanner do Senhor, ó, passando.
Olha o scanner do Senhor passando sobre a terra, fazendo a leitura, vendo se encontra alguém. Quem que o Senhor procura? O Senhor procura alguém que seja fiel, que haja de acordo com o coração do Senhor e com o pensamento do Senhor. Eu lhe edificarei uma família duradoura e ele ministrará para sempre diante do meu rei ungido. Ó, então esse profeta aqui já está indo lá em Samuel, Davi, lá para frente, né? E todo aquele que restar da sua família, ele virá e se curvará diante dele para lhe rogar por uma moeda de prata e um pedaço de pão, e dirá assim: imploro-te que me des alguma função sacerdotal para que tenha algo para comer. Então veja, o Senhor está dizendo para ele: os seus filhos não servem para me servir e a culpa é sua, Eli. É de Eli que o Senhor veio cobrar. De Eli. E Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Por quê? Porque nós estamos vindo lá de Juízes, né? Veja, o Senhor ficou em silêncio praticamente todo aquele tempo, gente, mais de 100 anos. Mais de 100 anos, com certeza. Levantava um juiz, daí ficavam uns 40 anos, levantava outro juiz, ficavam uns 20 anos, o juiz, mas não o Senhor. O juiz, mas não o Senhor. Gideão, uns 80 anos, Jefté, sei lá, uns 20 anos, depois vem Sansão, 20 anos, por aí vai. Então passou-se uns 100 anos, os homens não sabendo encontrar Deus mais, não procurando a Deus mais, né? Então aqui está dizendo, ó, naquela época raramente Yahvé falava com os seus servos e as visões haviam se escasseado muito. E certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Então Eli já não está nem enxergando mais, está bem velhinho. Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então, onde que Samuel dormia? Junto com a arca, junto da arca, Samuel. E Eli lá no quarto dele. E Samuel tem um quarto para ele? Samuel está junto da arca. 30k, muito obrigada, vamos acordar. Vamos acordar, minha gente. 30k. E vamos então para 50k. Muito bem. Mandem corações. Os corações trazem as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Deixa eu virar para cá para ver se melhora, porque a iluminação tá vindo de fora agora, já clareou aqui. Então vamos lá, continuando. Então Samuel dormia na tenda do encontro, né, na tenda sagrada. Primeiro que não era nem para ter tenda sagrada mais, não é verdade, gente? Não era nem para ter tenda sagrada mais. Nós já estamos em Canaã, ó. Acho que faz mais de 200 anos que nós estamos em Canaã, não é verdade? Então a tenda, gente, tenda é para quando estava no deserto. Tenda é para quando tinha que desmontar e montar em outro lugar. Desmontar e montar em outro lugar. Daí era tenda. Agora nós estamos há quase 200 anos em Canaã e ainda não tem um lugar para o Senhor, né? É o que Davi vem falar lá para frente, muitos anos ainda lá para frente, Davi vai falar: como posso ter eu um palácio sendo que o meu Senhor não tem não tem uma casa para si, né?
Então, quando chegou em Canaã, a primeira coisa que deveria ter pensado e perguntado ao Senhor, né? Senhor, onde estabeleceremos a tua casa, o teu templo, né? Continuando, então. Então Samuel dormia na tenda sagrada de Yahvé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa, né? Então Yahvé, o Senhor, chamou o menino e disse: Samuel, Samuel. E o menino respondeu: estou aqui, eis-me aqui, estou aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou para Eli: aqui estou, Senhor, está me chamando? O Senhor está me chamando, estou aqui, né? Olha que bonitinho o Samuel, né? Chamando Eli de Senhor. Como é que são as crianças hoje? Chama o pai de Senhor? Chama a mãe de Senhora? Como são as crianças hoje? Como são? Como é o tratamento com as pessoas mais velhas? Como é? Como é o tratamento com as pessoas mais velhas? Senhor, senhora, mãe, a senhora está bem? Pai, o senhor está bem? Mãe, a senhora precisa de alguma coisa? Pai, o senhor precisa de alguma coisa? Ou é você não fez isso, você não fez aquilo, você não me deu, você? Isso vem de quem? Da educação que Eli deu para Ófines e Finéias. É a educação que Eli deu para Ófines e Finéias, não é? Então ele correu para lá e falou: meu senhor, Eli, está me chamando? Então Eli replicou: eu não chamei você, pode voltar e se deitar. E Samuel então voltou e deitou. E o Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, correu até Eli e disse: o Senhor me chamou agora, eu estou aqui. Amém, Eunice, que bonito. Amém. Que isso se estabeleça, né? No nosso meio, amados. Ensine os seus filhos a chamarem Senhor e Senhora. Senhor e Senhora. Senão daqui a pouco eles estão chamando até o Senhor Deus de você. Pai, você não vai ouvir minha oração? Pensa bem, né? A criatura chamando o Criador, dando ordens ao Criador, é só o que faltava, né? Então ele foi lá de novo e falou assim: ah, o Senhor me chamou agora? Então Eli tornou a responder: não, eu não chamei você, filho. Volta e deita. Então Samuel ainda não conhecia o Senhor, não compreendia quando era o Senhor falando com ele. Samuel não entendia ainda. Amém, Ângela, que alegria. Amém, Eunicinha, que alegria, Eunicinha. Quem mais aí os filhos chamam o pai de Senhor, a mãe de Senhora? Quem mais aí? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Alguns louvores chamam o Senhor de você. Sempre troquei para louvar. Eu acho um absurdo, né? Amém, Leili. Amém, Cidinha. Isso é muito importante, porque mostra para as crianças o que é hierarquia. O que é hierarquia? Quem é que manda e quem é que obedece. Se ele chama o coleguinha de escola de você e chama o pai de você, ele não consegue fazer diferença entre o coleguinha de escola e o pai, porque os dois são você, né? Então, Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. A palavra do Senhor é o Senhor falando com ele, né? Mas e os seus filhos, Iraci?
E os seus filhos, como lhe chamam? Não estamos dizendo como nós chamávamos nossos pais, mas como os nossos filhos nos tratam. Como nós educamos os nossos filhos, como os nossos filhos nos tratam. É de você ou é de Senhor e Senhora? Estamos em 1 Samuel 3:8. 3:8, né? Amém, Iraci. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Eis-me aqui, o Senhor me chamou. E neste momento Eli compreendeu que Yahvé estava chamando Samuel. É Yahvé que está chamando Samuel. É Yahvé. Veja que Eli fazia tanto tempo que o Senhor não falava com ele, que nem ele estava percebendo que era o Senhor que estava chamando Samuel. Demorou para ele perceber, né? É um distanciamento do Senhor que estava nesse tempo aqui. Então Eli orientou Samuel, falou para Samuel: Samuel, você vai fazer assim, ó. Você vai lá, se deita, e quando ele te chamar de novo, você vai dizer: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Tá vendo como Eli está ensinando Samuel? Quando te chamar, você vai dizer: Fala, Senhor. Senhor. É assim que você vai se dirigir a Deus, Senhor, né? E assim Samuel foi se deitar de novo no seu lugar. Samuel não tinha um quarto para ele. Ele dormia junto da arca na tenda. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Olha o Senhor também, né? O Senhor maravilhoso, né? Imagina o Senhor, o coração do Senhor nessa noite aqui, né? O Senhor falou assim: deixa eu ver, quantas vezes eu vou ter que chamar Samuelzinho? Acho que a vontade do Senhor é dizer: Samuelzinho, Samuelzinho lindo do papai. Samuel, o papai está chamando você. O coração do Senhor é esse. O coração do Senhor é esse. Então, prontamente, o menino respondeu: Pode falar, porque o teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse para Samuel: Eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Na ocasião certa, executarei contra Eli tudo o que prometi fazer à família dele, do começo ao fim, que era o quê? Seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia. Depois, os que vieram depois de Ofni e Finéias vão morrer todos jovens. Porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre, por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Quem? Eli. Eli tem plena consciência de que seus filhos fazem coisas erradas. Seus filhos se fizeram desprezíveis, blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Eli não tomou atitude, Eli deixou correr solto. Por esse motivo, jurei à família de Eli: jamais se fará expiação por essa família. Não vou aceitar ovelha, não vou aceitar novilho, não vou aceitar nada dessa família. Nenhum sacrifício ou oferta de manjares será suficiente para apagar a culpa do seu terrível pecado. Que terrível pecado é esse? O terrível pecado de pegar a oferta do Senhor, né? E ainda se deitar com as mulheres servas do Senhor, né? Nós estamos em 1 Samuel 3:15. Então veja aqui, gente, muitíssimo importante o que o Senhor está falando. O Senhor está falando, está cobrando de Eli que Eli não tomou atitude com relação aos seus filhos. Eli não tomou atitude em relação aos seus filhos, o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo. Gente, isso chama muito a nossa atenção com relação aos nossos filhos. Aos nossos filhos.
Nós não podemos dizer, eu fiz o que eu pude. Não, ainda são seus filhos. Por toda a vida serão seus filhos. Você responde por eles. Mas o que eu vou fazer? Não tenho o que eu fazer. Tem o que você fazer, sim. Orar ao Senhor, clamar ao Senhor, se humilhar diante do Senhor e pedir em primeiro lugar, Senhor, me perdoa porque eu falhei com os meus filhos. Me perdoa, Senhor, falhei com os meus filhos. E a misericórdia do Senhor virá sobre você e sobre seus filhos. Amém? Sobre nós, na verdade, né? Então, e outra coisa, aqui diz que Eli sabia. Então, tem coisas que os filhos podem fazer e os pais não sabem. Não sabem. Os filhos fazem de maneira oculta. Os pais não sabem. Os pais pensam que os filhos estão muito bem. Estão até na casa do Senhor, estão até servindo o Senhor, mas ocultamente estão fazendo coisas que o Senhor desaprova. E os pais não sabem. Então, orem sempre pelos filhos. Agora, aqui, o Senhor está deixando claro para Eli. O Senhor está dizendo assim para Eli, você sabia. Você sabia e você não fez nada. Olha aqui, Eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual você, Eli, tinha plena consciência e não tomou atitude. Né? Então, meus amados, nós temos que levar muito a sério a questão dos nossos filhos, né? Samuel ficou deitado até o romper do dia e então abriu as portas do aposento onde ele estava, na casa do Senhor. O aposento é a casa do Senhor, é o tabernáculo, é a tenda. Ele não tem um quartinho especial, é a tenda. Gente, que luz que tá aqui, né? Estou num lugar novo, então nós estamos em teste. Aqui melhorou? Até molhando meus papéis aqui, meu Deus do céu. Melhorou assim? Continuando então. Então Samuel ficou deitado, né, até o início do dia, até o raiar do dia, e quando raiou o dia, Samuel, pulou. Samuel pula cedo. Samuel acorda cedo, Samuel é jovenzinho, Samuel levanta cedo para servir ao Senhor. Então, Samuel se levantou cedo, né, e teve receio de contar a Eli. Ele ficou pensando, será que eu conto para Eli? O que eu faço? O quê? O que o Senhor falou para ele de noite, né? Contudo, Eli chamou Samuel para perto de si e disse, Samuel, meu filho, vem aqui. Então, prontamente, Samuel respondeu, estou aqui, Senhor. Então, Eli perguntou para ele, filho, o que foi que Deus te falou de noite? Não esconda nada de mim. Deus te castigue duramente se esconder de mim uma só palavra de tudo que ele te comunicou. Olha como que Eli educa. Tá vendo como que ele educa? Tá vendo como que Eli falhou na educação de Ofni e Finéias? Olha o jeito que ele educa, gente. Olha o que ele falou para Samuel. Samuel, não esconda nada de mim. Se você esconder alguma coisa de mim, Deus vai castigar você, Samuel. Pode isso, gente? Pode um absurdo desse? Então, diante disso, e gente, eu acredito que tem gente que faz isso, viu? Porque eu vejo assim, por exemplo, ontem mesmo fui levar minha mãe para tomar vacina no postinho, né? E a gente escuta a mãe falando para as crianças, né? Você não vai obedecer? Você vai ver o guarda vir pegar você. Você vai ver, ó a polícia lá, ó a polícia.
A polícia tá vindo pegar você, a polícia. Ah, você não vai obedecer? Você vai ver o médico dar uma injeção. Você vai ver só o médico dar uma injeção em você. Gente, é assim que educa. Primeiro que tá usando a autoridade dos outros para pôr medo no seu filho. É a sua autoridade que tem que causar temor no seu filho, gerar temor. Temor é o quê? Obediência. Obediência. Então, quer dizer, você não tem autoridade suficiente, então você diz pro filho, você vai ver, a polícia vai vir pegar você. Ó a polícia aí, ó a polícia vindo. E isso já fala pra criança desde pequenininha já. Você não vai obedecer? Espera aí, você vai ver. A enfermeira vai vir dar injeção em você. A enfermeira dá injeção em quem não obedece. É o mesmo jeito de Eli educar. Mesmo jeito de Eli educar. Eli tá falando para Samuel, se você não me contar tudo, Deus vai castigar você, viu, Samuel? Vocês estão vendo a falha na educação? Né? Não tem autoridade, não sabe exercer autoridade, não sabe trazer o filho para junto de si, né? Diante disso, Samuel contou tudo o que tinha ouvido sem poupar nenhum detalhe. Então Eli disse, ele é Yahvé, o Senhor, que ele faça o que bem parecer aos seus olhos. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as palavras do jovem de fato se cumprissem. Então vocês estão vendo aqui, assim o Senhor educa. Assim o Senhor educa, que é como? Cumprindo a sua palavra, né? E fazendo também com que todas as palavras do jovem fossem cumpridas. Então o Senhor está ensinando o poder da palavra. Nós somos a palavra, Samuelzinho. Samuelzinho, nós somos o que nós falamos, Samuelzinho. É papai educando Samuel. Veja, não está mais debaixo do poder de Eli, não. O Senhor já falou, tô vendo que Eli vai estragar Samuel também. Estragou Ofni e Finéias, vai acabar estragando Samuel também. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como verdadeiro profeta do Senhor. Por causa de Eli? Não, por causa de Deus. Por causa de Deus. Eli já não tem mais moral. Isso não pode acontecer conosco de jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? Os nossos próprios filhos têm que ser aqueles que dizem assim, não, minha mãe falou, então vai ser. Meu pai falou, então vai ser. Não duvide da minha mãe, não duvide do meu pai. Né? E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Amém. O Senhor continuou aparecendo em Siló, porque Samuel está em Siló. Por causa de Samuel, né? E a palavra de Samuel se espalhava e era respeitada em todo Israel. A palavra de Samuel. A palavra de Samuel era respeitada. A palavra de Ofni e Finéias era respeitada? Não. A palavra de Eli era respeitada? Não. Por causa do mau testemunho. Mas a palavra de Samuelzinho era. A palavra de Samuel tinha palavra. Samuel tinha palavra. Olha bem um negócio desse. Olha bem um negócio desse. Já pensou alguém dizer assim? A Idelma, ela não tem palavra nenhuma. E ela falar, gente, e não falar é a mesma coisa. Ela fala, eu não dou valor nenhum. Agora, o filho dela, de 15 anos, aquele sim. Pensa num rapaz de caráter aprovado. Então, amados, isso não pode jamais acontecer, né? De nós sermos considerados pessoas que não têm palavra, pessoas que não são exemplo.
Isso é um absurdo. Como é que nós vamos dizer que nós somos de Deus se nós não temos palavra, né? A mulher virtuosa mesmo, lá em Provérbios 31, sei lá, 14, por aí, diz assim: ao seu marido confia nela. Por quê? Porque ela é uma mulher de palavra. Não é porque ela não trai ele. Ah, é porque ela não trai ele. Gente, não trair o marido é o mínimo, né? É o mínimo, né? É o mínimo. É elementar, é básico. Não precisa nem ser dito, né? Que não pode trair o marido. Precisa ser dito isso para nós. Então, quando diz o seu marido confia nela, é porque ela tem palavra. Ela é uma mulher de palavra. Assim temos que ser nós, homens e mulheres de palavra. Agora, como a gente já vem falando, o Senhor vem nos mostrando aqui várias vezes. Não fale aquilo que o Senhor não está mandando você falar. Você fala por que você fala as coisas de alegre? Por que você assume compromissos de alegre, faz votos de alegre diante de Deus e dos homens? Eu vou lá ajudar você, tá? Que dia que é que você vai fazer a mudança? Ah, é quarta-feira, a partir das 4 da tarde. Ah, umas 3h30 eu já chego lá, tá? Para ajudar você. Chega quarta-feira, deu 3h30, deu 4, deu 4h30, deu 5, deu 5h30, já fez a mudança, já tá lá na casa nova e você nada. Você não disse que ia me ajudar. Ai, pois é, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquele outro. Era obrigado você dizer que ia ajudar a fazer a mudança? Então por que você disse? Então dissesse assim: Deus abençoe você na mudança, que dê tudo certo. O Senhor seja contigo. E quando chegar lá o dia, aparece você lá. Ué, o que você está fazendo aqui em casa? Vim ajudar você na mudança. Oh, glória a Deus. Aí sim. Mas por que fazer voto de tonto? Por que ser um bozó desse jeito? Atrair sobre si maldição? Né? Então aqui diz assim, ó: todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia Samuel confirmado como verdadeiro profeta do Senhor, porque esse tem palavra. Esse tem palavra. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Então o Senhor está onde Samuel está. Não é a cidade, é Samuel. Vamos até aqui? Vamos até aqui. Chegamos em Samuel 4. Chegamos em Samuel 4. Agora, então, e quem escreveu o livro foi Samuel, né? Quem escreveu o livro, primeiro livro de Samuel, foi Samuel. Quem escreveu o segundo livro de Samuel foi Samuel. Dizem que quem escreveu Juízes também foi Samuel, mas há controvérsias, não sabemos, né? Então, vamos para o Novo Testamento? Pode ser? Vamos para o Novo Testamento? Onde é que nós paramos no Novo Testamento, hein, gracinha linda? Estamos em João 6. João 6, a partir do... Gente, onde que... Olha lá o Sfan. Olá, Sfan. Hi, Sfan. Já cansei de falar pro Sfan que ele tem que escrever em inglês, mas ele não entende. Gente, onde é que nós paramos ontem? Então Jesus interpelou os 12. Vocês também desejam ir embora? Ah, muitos disseram. Então o Senhor estava falando a respeito do pão, da carne, de comer a sua carne, ele ser o verdadeiro pão, a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Portanto, muitos dos seus discípulos, quando ouviram isso, disseram: dura é essa declaração. Quem pode compreender essa declaração? Quem pode? Quando Jesus percebeu em seu íntimo, aqui que nós ficamos ontem, né? Exatamente, Gessi. Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, ele perguntou para eles: isso escandaliza vocês?
Isso atrapalha vocês? Isso afasta vocês do caminho? Hein? Perguntou para eles, né? Então, aqui que a gente estava conversando na última live a respeito da intuição. Intuição, ó. Quando Jesus percebeu no seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando. Olha, a intuição, é Deus dizendo para ele, né? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava ontem? Se vocês estão ficando sendo atingidos, vamos dizer assim, né, pelo fato de eu ter dito que é para vocês comerem a minha carne, então como é que vai ser quando vocês me virem ascendendo aos céus? Aí é que vocês vão se escandalizar mesmo. Então vocês precisam estar preparados para todas as coisas espirituais. Todas as coisas espirituais, né? Como Maria, como eu falei, quando Maria recebeu o anjo, quando o anjo foi falar com Maria, Maria não ficou assustada. Por quê? Porque era uma mulher espiritual, né? Nada do que o Senhor lhe diz lhe assusta. Pelo contrário, só renova, aumenta a sua fé, né? E é o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então veja, é o mesmo que o Senhor dizer, né? São as coisas espirituais, não são as coisas terrenais, são as coisas espirituais. Não é o natural, é o sobrenatural. Você tem que estar nisso, no sobrenatural, não no natural. Não olhe quando o Senhor fala, não escute com os ouvidos naturais, escute com os ouvidos sobrenaturais. Olhe com os olhos sobrenaturais, não com os olhos naturais, né? Entretanto, existem alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E continuou, é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Então é o Pai que dá para o Senhor Jesus. É o Pai que pega a pessoa e dá para o Senhor Jesus. Certo? Então, quando nós oramos por uma pessoa, nós oramos e o Pai pega aquela pessoa e dá para o Senhor Jesus, né? Não é a pessoa que aceita. Vou orar para você aceitar Jesus. Não, a pessoa não vai aceitar, não. Porque quem é ela para aceitar Jesus? É Jesus que aceita ela. É o Pai que a dá de presente para o Senhor Jesus. Nós somos presentes para o Senhor Jesus, né? Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Olha aí, se escandalizaram. Eu não vou andar mais com essa pessoa, não. Essa pessoa fala umas coisas, fala cada coisa, né? Que nem tem gente que não anda mais comigo também. Não anda mais comigo. Por quê? Ela fala umas coisas lá da Bíblia, eu não vou andar mais com ela, não. Gente, eu estou lendo a Bíblia. Estou lendo a Bíblia, eu não estou lendo meu livro, não. Não é meu livro que eu estou lendo, eu estou lendo a Bíblia. É a Bíblia que eu estou lendo. Aí tem gente que não anda mais comigo também, não. Então, não vou andar mais não vou andar mais com a Idelma. Por quê? Porque ela falou umas coisas lá, é igual o Senhor aqui, né? É igual o Senhor. Olha aqui que ele está falando. Muitos deixaram de andar com ele. Muitos deixarão de andar com ele, né? Então Jesus falou para os 12. E vocês? Vocês também querem ir embora? Falou para os próximos, os que estão mais junto, os que estão perto. E vocês? Vocês também querem ir? Vocês também não estão entendendo nada? Vocês também querem ir? Mas Simão Pedro respondeu, Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde nós vamos? Né?
Né, Douglas? Bom dia, Douglas. Verdade, tem gente que acredita em Deus e tem gente que conversa com Deus. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és, tu és. Então Jesus acrescentou: não vos escolhi eu, não fui eu que escolhi vocês? Todavia, um dentre vocês é um diabo. O Senhor está dizendo: eu escolhi todos vocês. No entanto, um de vocês é o diabo, ou seja, trabalha para o diabo, está sendo assediado pelo diabo e está aceitando. Embora esteja aqui com a gente, né? Falava de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este, ainda que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Então, veja só, o Senhor falava sobre Judas. E o Senhor está dizendo: fui eu que escolhi. Então o Senhor está dizendo, não é que o Senhor está dizendo: eu escolhi vocês e escolhi um errado. Um eu escolhi errado. Eu escolhi os 12, mas um eu escolhi errado. Não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo: apesar de eu ter escolhido vocês, um de vocês prefere o diabo. Apesar de estar comigo, apesar de estar junto de mim, um de vocês prefere o diabo, né? Depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus queriam matá-lo. Então, não quer mais passar pela Judéia, porque os judeus queriam matá-lo. Então, se lá querem me matar, por que eu vou lá? Assim somos nós também, né? Se sabe que não é bem-vindo em determinado lugar, sabe que a sua presença não é bem-vinda naquele lugar, por que que você vai lá? Você sabe que naquele lugar querem matar você, por que que você vai lá? Tem outros lugares que o Senhor está mandando você. Gente, olha o tamanho da grandeza de tantos lugares que Deus tem coisas para você fazer. Mas não, você quer ir lá onde querem te matar. E ainda diz: por que que o Senhor não me protegeu? Por que que o Senhor não me protegeu? Né, Gary? Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus disseram para ele: parte deste lugar e vai para a Judéia, para que os seus discípulos semelhantemente vejam as obras que você faz. Então, em primeiro lugar, depois desses fatos, Jesus não foi para a Galileia. Jesus andou pela Galileia porque não queria andar pela Judéia. Por quê? Porque na Judéia queriam matar ele. Ele não falou: eu vou lá e vou mostrar para eles quem sou eu. Vamos ver se eles me matam. Vamos ver se eles me matam. Foi isso que ele disse? Não, eu não vou lá, gente. Por quê? Porque lá querem me matar. Simples assim. E os irmãos de Jesus disseram para ele: parte desse lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que você faz. Ó os irmãos, ó os irmãos. Não, você tem que ir para a Judéia, sim. Por que que eu tenho que ir para a Judéia? Se na Judéia querem me matar, não, para você ir lá, para os seus discípulos verem como você é forte, como você é valoroso, como você é poderoso, guerreiro. Vai lá e destrói quem quer te matar. Aí os outros vão crer. Olha o conselho dos irmãos. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Então eles estão dizendo para o Senhor: ué, por que você quer se esconder dos que querem te matar? Enfrenta eles, né? Mas, Leila, o que eu estou falando é ó o conselho dos irmãos. Ó o conselho dos irmãos. O Senhor está falando: eu não vou lá, porque lá querem me matar. E os irmãos: não, daí que você tem que ir. Daí que você tem que ir. É para lá que você tem que ir. É lá para onde querem te matar. É para lá que você tem que ir. Porque é lá que está a sua glória. Lá que você vai mostrar para os outros quem é que manda. Se você realmente é Deus, né? Então, por isso que dizem assim para ele, ó: ninguém age às ocultas
enquanto procura ser publicamente reconhecido. Quer dizer, eles querem que Jesus seja publicamente reconhecido, mas ele não. Ele não, né? Sim, Gary. Mas Jonas não estava sendo levado para a morte. Jonas não estava sendo levado para a morte. Jonas não corria risco de morrer em Nínive, né? É diferente aqui. Aqui o Senhor corre risco de morte. Por isso que ele está dizendo, não vou, né? Então, se realizas essas obras, aí você vai se manifestar, né? Não, Gary, ele não queria ir porque ele sabia que o Senhor era misericordioso e não ia cumprir o que ele ia dizer lá, né? Na verdade, Jonas estava preocupado com seu ego, com o seu nome, né? Eu vou lá, vou pregar, daí o Senhor perdoa eles? Não vou, não. Mas ele não corria, a sua vida não estava em risco. Agora aqui a vida do Senhor está em risco, né? E aí os amigos estão aconselhando, não, vai, é lá que você vai ser reconhecido pelos homens. Pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então os irmãos diziam assim, se você for e conseguir se livrar da morte, daí a gente vai acreditar que realmente você é Deus, é da parte de Deus. Então Jesus disse assim, o meu tempo ainda não chegou. Para vocês, porém, qualquer hora, é a hora que vocês querem. Não é a hora de Deus, é a hora de vocês, né? O mundo não pode odiar vocês, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que as obras do mundo são más. Então ele está falando isso para quem? Para os irmãos dele, para os irmãos. Ele está dizendo para os irmãos, ele está dizendo, né? Ele está dizendo para os irmãos, olha, vocês não vão ser odiados, porque vocês não pregam a palavra, vocês não vão ser odiados, eu é que vou ser, né? Porque eu dou testemunho contra as obras deles, por isso eu sou odiado. Por isso o Senhor também falou para nós assim, né? Que nós não somos amigos do mundo. Se nós somos amigos do mundo, alguma coisa está errada, gente. Se o mundo não nos odeia, alguma coisa está errada. Se o mundo não nos odeia, alguma coisa está errada. Por quê? Porque o nosso viver não é falar, não é corrigir os outros, mas o nosso viver testemunha que as obras deles são más. Porque as nossas obras são obras do Senhor, né? Eu estou agradando ao mundo, Gary? Como? Como que eu estou agradando ao mundo? Você acha que eu estou agradando ao mundo? Agradar ao mundo é estar de acordo com as atitudes do mundo. O mundo fazendo coisas erradas e a gente estar de acordo para não ganhar a inimizade do mundo, né? Podeis vós subir à festa. Eu, neste momento, não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. E tendo dito essas palavras a eles, permaneceu na Galiléia. Então estava tendo festa na Judéia e eles queriam ir. Aí o Senhor disse, então vão para a festa na Judéia, eu fico aqui, porque na Judéia querem me matar. Então vão vocês para a Judéia, eu fico aqui. Veja, gente, o Senhor não foi. Veja que o Senhor não foi. Entendi, Gary. Mas após seus irmãos terem subido para onde? Para a Judéia, onde o Senhor está falando, eu não vou porque querem me matar. Após seus irmãos terem subido, então ele também subiu para a festa. Não abertamente, mas em segredo. Não abertamente, mas em segredo. Então os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde está ele?
E havia uma grande murmuração entre o povo a respeito dele, a respeito do Senhor Jesus. Alguns comentavam, ele é bom. Outros comentavam, não, ao contrário, ele ilude o povo. Isso aqui, gente, lá na festa, e o Senhor está escondido, camuflado. O Senhor está camuflado. Todavia, ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar no templo, na sinagoga. E os judeus maravilhados diziam assim: como sabe este homem tantas letras sem nunca ter estudado? Como ele conhece os rolos sem nunca ter estudado? Então, ou como ele fala bem, como ele tem boa oratória, como ele tem um bom vocabulário, se ele não cursou nenhum estudo. Então o Senhor respondeu: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Eu falo da parte do Pai. Se alguém deseja fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Se alguém deseja fazer a vontade de Deus, sabe se eu estou falando de mim ou se eu estou falando dele. Por quê? Porque Deus já está agindo já. O Espírito já está sobre essas pessoas que querem servir a Deus, né? Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vocês pratica a lei. Por que então vocês procuram me matar? Ué, como é que vocês procuram me matar se Moisés disse não matarás? Vocês não são seguidores de Moisés? Então o povo contestou: tu estás com um demônio. Quem está procurando te matar? Aqueles que queriam matar ele disseram assim: ué, tá com algum demônio? Não tem ninguém querendo te matar, não. Então o Senhor disse: realizei uma só obra e todos vocês se assombraram. Por causa de Moisés vos haver dado a circuncisão, embora ela não tenha vindo de Moisés, mas sim dos patriarcas, vocês circuncidam um homem no sábado. Vocês circuncidam no sábado, mas não pode curar no sábado, né? Então aqui, embora não esteja aparecendo, eu acho que é o homem da mão atrofiada, né? Que o Senhor curou. E João omitiu isso. E se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para a lei de Moisés, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vos irais contra mim, por eu ter curado completamente um homem no sábado? Sim, é sobre o homem da mão ressequida, né? Deixa eu confirmar isso. Eu acredito que seja esse, sim. Não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. Olha o que o Senhor está falando. Não julgue pela aparência, mas decida com justos julgamentos. Então ele está dizendo: julguem justamente e vejam se a cura que eu pratiquei no sábado é motivo para vocês estarem querendo atentar contra a minha própria vida. Vocês podem circuncidar os bebezinhos de 8 dias no sábado, não podem? Então, como é que vocês podem fazer circuncisão no bebezinho no sábado, mas não pode haver cura no sábado? Sabe por quê, gente? Porque a circuncisão, os judeus também consideram como um tipo de cura. Eles consideram a circuncisão um tipo de cura também. Quer ver que fala aqui, ó? Os rabinos acreditavam que o rito da circuncisão podia curar
uma parte do corpo do homem e melhorar sua capacidade reprodutora. Então, quando fazia a circuncisão, eles também acreditavam que estavam operando um tipo de milagre, circuncidando. Porque, como está dizendo aqui, ó, iria melhorar a capacidade reprodutora e iria também ser cura para os males que poderiam vir no futuro. Então, por isso que o Senhor está dizendo, como é que vocês podem circuncidar no sábado, mas eu não posso curar? Eu acho que é a respeito do homem da mão ressequida, sim. Então, alguns de Jerusalém disseram assim, né? É, exatamente, Douglas, não está dizendo para não julgar, está dizendo para julgar corretamente. Todos nós temos que julgar segundo a palavra, colocar as lentes da Bíblia e julgar segundo as lentes da Bíblia. No entanto, julgar também não é falar para a pessoa. Julgar não é falar para a pessoa. Eu julguei e constatei que você está errado, não é isso. Lembra que o Senhor deu critérios de como falar com a pessoa que está errada, né? Primeiro, não é em público, é à parte, né? Então, alguns de Jerusalém disseram, não é este aquele a quem procuram matar? Alguns de Jerusalém diziam, não é esse aí que vocês estavam procurando para matar? Mas observem, ele fala atrevidamente e eles não lhe dizem nada. Será que as autoridades reconhecem que ele é verdadeiramente o Messias? Então começaram a pensar, se ele está falando essas coisas, né? E não estão levando ele para ser morto, será que reconheceram que é ele o Messias? Será que reconheceram? Entretanto, nós sabemos de onde é este homem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele vem, porque eles acreditavam que o Cristo, o Messias, ia descer do céu, ia surgir do nada, de uma maneira mágica, né? De uma maneira mágica. Jânio, nós vamos ser julgados pela palavra também. O Senhor está dizendo aqui, ó, decida com justos julgamentos. Jânio, leia aí, Jânio, João 7:24. Nós temos que julgar, sim, segundo a palavra. Nós temos que ter discernimento das coisas, né? E nós seremos julgados também pela palavra, com certeza. O que ele está falando, não julgar para não ser julgado, é não julgar segundo os seus critérios. Os seus critérios. Senão você vai ser julgado também segundo os seus critérios. Por exemplo, você é muito exigente com uma pessoa com relação à limpeza, por exemplo. Você é exigentíssimo com uma pessoa com relação à limpeza. Então, quer dizer que a sua limpeza também vai ser julgada segundo a sua ótica. A sua limpeza tem que ser perfeita, né? Então, aqui eles estavam esperando que o Cristo viria como uma mágica, como algo sobrenatural, no sentido de descer ali, acabar com os romanos, né? Destruir todos os romanos, tomar o trono de César, algo assim. Então, por isso que eles dizem assim, o Cristo, ninguém sabe de onde viria, e esse aí a gente sabe de onde ele vem. Ele nasceu em Belém e cresceu em Nazaré, né? Então, Jesus, enquanto ensinava no templo, falou assim, vocês não somente me conhecem, como também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o desejasse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Mas eu conheço, porque venho dele e por ele eu fui enviado. Esse eu venho dele é o mesmo dizer eu sou Deus. Gente, João é o que melhor nos explica quem é o Senhor Jesus, porque no início João fala assim, ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo, então quer dizer, Deus fala e Jesus executa. Ele é o verbo, ele é o fazer, ele é o executar, o verbo, né? Que sai da boca de Deus. Por isso procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, pois ainda não era chegada a sua hora.
né? E muitos que estavam na multidão acreditaram nele e afirmaram: quando Cristo vier, fará porventura mais sinais do que esses feitos por esse homem? Então eram muitos sinais, né? Eles realmente tinham muitos sinais para que pudessem crer, né? Ah lá o Jânio, não julgo, minha visão da palavra pode estar errada. Como assim visão da palavra? Como assim, gente? Se o Senhor está falando como assim visão, né? Então, se o pai diz, filho, vai lá e engraxa o sapato. Aí você não foi, não engraxou o sapato. E vem o pai, por que não engraxou o sapato? Eu não engraxei, pai, porque eu fiquei com medo de ter entendido errado. Então, eu não engraxei. E o pai vai dizer, melhor fosse que você tivesse engraxado errado, né? E eu te corrigiria. Então, se o Senhor está falando na palavra, gente. Como é que tem visão errada da palavra? Se o pai está falando, como é que tem visão errada? Então, quer dizer que você não acredita que Jesus é o Filho de Deus que veio e morreu por nós? Porque pode ser uma visão errada? Não compreendi. Se o Senhor está falando, assim é. Né, amados? Meus queridos, amabilíssimos irmãos, então ficamos aqui, tá? E nós lemos até João 7,32. Lemos até João 7,32. Hoje o Senhor falou o quê? Hoje o Senhor falou muito conosco a respeito da educação de filhos, educação dos nossos filhos, a nossa responsabilidade em relação aos nossos filhos, que devemos tomar atitudes enquanto é tempo em relação aos nossos filhos, né? Os filhos que ainda não se casaram estão debaixo da nossa autoridade. Os filhos que se casaram saíram de debaixo da nossa autoridade. No entanto, podemos orar. Nunca há impedimento para a oração. Então, enquanto é tempo, façamos o que pode ser feito. Quando não há mais tempo para isso, oremos. E oremos principalmente nos arrependendo. Chegando ao Senhor e dizendo, Senhor, me perdoa, me arrependo, falhei na questão dos meus filhos. Aí aqui o Senhor também falou a respeito de coisas ocultas que os filhos sabem e nós não sabemos, né? Os filhos sabem e nós não sabemos. Os filhos fazem e nós não sabemos, né? Mas no caso de Eli, o Senhor falou, você sabia muito bem. Você era consciente das atitudes dos seus filhos e você não fez nada. E agora o Senhor também nos falou, se nós não somos bem recebidos em tal lugar, por que nós vamos lá? Vai, então vai de forma oculta, não vai lá para chamar a morte para si, né? Vamos orar? Amados, muito obrigada por estarem aqui, passaram 9.400 pessoas, 21 novos seguidores, 14 diamantes de 5 presentes. Quem está aqui e não segue ainda, siga agora. Siga para a gente não se perder, para a gente ler a Bíblia juntos. E vieram 203 pessoas dos corações. Muito obrigada, meus amados. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada pelos corações. Obrigada por estarem aqui. Obrigada por se fazerem presentes. Obrigada, Nardel, Sil, Gracinha, Aurenilda, Leile, todo mundo. Muito obrigada a todos vocês que mandaram corações. Os corações hoje mandaram mais de 200 pessoas, Gracinha, para cá. Obrigado, né, Eunice? Obrigado, Senhor Jesus. Obrigada, nós te amamos, Senhor Jesus. Abençoe e guarda todos os irmãos. Abençoe esses corações. Os corações. A Noyama. Noyama é ficar batendo na tela do celular. Aí fica subindo corações. Tá bom? A Jânio, também gosto muito de você, Jânio. Jesus é o Senhor. Fiquem bem e até a próxima live, se assim o nosso amado Senhor Jesus achar que seja útil. Pode ser? Fiquem todos na santa paz de Deus, o Senhor seja a luz de vocês e ruminem o que o Senhor nos disse hoje. Fiquem bem.